Está no ar o podcast Covil do Medo. Aqui, o seu medo vira realidade. Apresentado por Iandre. Faz mais de 6 anos que eu não falo com meu irmão. Sem brigas, sem dramas, só silêncio. Um dia, ele parou de responder. Parou de ligar, parou de existir na minha vida. Nossos pais morreram com poucos meses de diferença. E mesmo assim, ele nunca apareceu. Então, eu recebi uma mensagem de voz do proprietário, dizendo que não o via há semanas. Eu simplesmente deveria ter apagado, mas eu não apaguei. Eu achei uma chave reserva colocada atrás do medidor de eletricidade enferrujado, do jeito que sempre brincávamos quando éramos crianças. Se eu sumir, olha atrás do medidor. Eu queria não ter lembrado disso. A casa cheirava a mofo e metal, ar parado, ar morto. Cada luz que eu acendia zumbia antes de apagar de novo. Nada parecia revirado, nenhum sinal de invasão, nenhum vidro quebrado, nenhum caos. Só quietude. De alguma forma, isso era pior. A geladeira estava vazia, a pia também. A única coisa funcionando era um ventilador de caixa na sala, apontada para uma poltrona que não estava virado para nada, só para a parede. Uma toalha úmida estava jogada sobre o assento. Eu não toquei nela. Eu entrei no quarto dele. Estava limpo demais. A poeira cobria tudo, mas a cama estava feita, as roupas estavam dobradas e o armário estava vazio, exceto pelo freezer. Não estava na cozinha. Estava no quarto dos fundos, um freezer vertical, tipo arca, trancado com um cadeado. Só isso já deveria ser o suficiente para eu dar meia volta e ir embora, mas eu não fui. Eu achei o alicate no porão. O cadeado quebrou como se tivesse enferrujado há anos. Eu tive que segurar a tampa com força. Tinha gelo selando ela. E quando eu abri, a primeira coisa que eu vi foi um saco cheio de dentes humanos, soltos. Alguns ensanguentados, alguns rachados na raiz, como se tivessem sido arrancados com força e rapidez. Embaixo disso, potes de vidro cheios de carne. Não tinham rótulos, mas um tinha uma unha flutuando no topo. A cor da carne estava errada, cinza rosada, manchada. O cheiro me atingiu como água sanitária fervendo e cobre podre. Tinha ossos pequenos, ossos dos dedos, um pulso talvez? Minha visão começou a escurecer. Eu não me lembro de ter me levantado, mas de repente eu estava no corredor, segurando o pote, a tampa escorregadia com algo oleoso. Eu joguei ele no espelho do banheiro. Foi aí que eu vi as fotos. Coladas na parte de baixo do espelho, tinham fotos do meu irmão sem camisa, coberto com algo escuro, ajoelhado ao lado de corpos sem pedaços. Alguns estavam sem rosto. Um deles estava pousando como se estivesse rezando. E em todas elas, ele estava sorrindo. Ele parecia tão orgulhoso. Eu tentei ligar para a polícia, mas meu celular estava sem serviço. Eu saí correndo, deixei tudo para trás. Cheguei em casa 2 horas depois, tremendo tanto que não conseguia segurar as chaves. Eu liguei para a polícia na manhã seguinte, mas quando eles foram na casa, estava vazia, sem dentes, sem potes, sem fotos, nem mesmo o freezer, como se nunca tivesse existido. Eles rastrearam o proprietário, que jurou que nunca me ligou. Disse que ninguém alugava a casa há anos, mas eu tenho uma mensagem de voz no meu celular e um dente. Eu não sei o que fazer com ele. Eu guardo ele em um saco plástico embaixo da minha cama. Ele não é igual aos outros. Está rachado e descolorido, com uma restauração de prata atrás. Eu sei que é do meu irmão, porque quando éramos criança, ele quebrou exatamente aquele dente em uma rampa de bicicleta e a mamãe gastou 2.000 para consertar. Eu lembro de ver o sangue saindo da boca dele, como se ele estivesse gostando. Eu não contei para ninguém sobre o dente. Eu queria acreditar que eu estava errado. Talvez não fosse dele, talvez as fotos fossem falsas, talvez o pote fosse endereços, talvez eu tenha alucinado tudo. Até que a carne apareceu na minha varanda, embalada em um papel de açougue, sem remetente, sem nome, só um bilhete rabiscado à mão e gorduroso. Você esqueceu o jantar. Eu nem abri.
Joguei tudo em uma lixeira pública a 6 quarteirões de distância, mas aquela noite eu ouvi algo mastigando do lado de fora da janela do meu quarto. Não era um guaxinim, era lento, molhado, como algo roendo o osso. Eu esperei até o nascer do sol para olhar, só uma mancha de sangue na soleira da janela, marcas e dentes humanos na madeira. Então, o cheiro voltou, aquele mesmo fedor de metal doce do freezer grudou na minha pele, nos meus lábios, até dentro da minha boca. Eu comecei a engasgar no chuveiro, coágulos de sangue saíram do meu cuspe, eu não consegui comer por 2 dias sem vomitar. E então, eu comecei a sonhar. Sonhos da tampa do freezer batendo em mim, de eu estar preso no escuro, congelado com coisas que ainda sussurravam, coisas que se moviam. Sonhos do meu irmão em pé sobre mim, com alicates sorrindo como nas fotos. Eu estava guardando as partes boas, ele diz. Você sempre foi o favorito. Uma noite eu acordei com a boca cheia de algo macio e arenoso. Era uma língua, mas não a minha. Eu gritei tão alto que os vizinhos ligaram para o 911. A polícia apareceu, olhando para minha boca ensanguentada e para a pia do banheiro cheia de vômito, e decidiu que eu estava tendo um colapso. Nenhuma língua foi encontrada. Mas eles me colocaram em uma lista. Mandaram uma assistente social. Ela veio 2 dias depois, alegre e animada, oferecendo ajuda. Então, eu deixei ela entrar. Eu não sei como explicar o que eu vi em seguida. A plancheta dela tinha dentes embutidos nela, de verdade, ainda ensanguentados, presados no couro, como se alguém tivesse mordido repetidamente. Ela não mencionou isso, ela apenas sorriu. Larga demais, longo demais, como se a pele dela estivesse esticando para acompanhar. Seu irmão mandou um oi. Ela sussurrou quando saiu pela porta, e eu não durmo desde então. O freezer está do lado de fora do meu prédio agora, a mesma marca na tampa, o mesmo padrão de ferrugem, mas desta vez o cadeado está por dentro e eu consigo ouvir batidas de dentro. Eu comecei a colocar tábuas na minha porta ontem. Eu não saio do meu apartamento. Meu telefone toca com números desconhecidos todas as noites às 3h17. Eu não atendo mais. As mensagens de voz são apenas sons de mastigação e engolindo algo. Ontem à noite, eu olhei no espelho e vi algo preso na parte de trás da minha garganta. Eu alcancei com uma pinça e puxei um pedaço de papel encharcado de sangue que estava escrito: "Você vai ter o mesmo gosto da mamãe." Hoje à noite, eu finalmente abri a sacola embaixo da minha cama, aquela com um dente dele. Eu não me lembro de ter tirado, mas quando eu voltei a mim, estava na minha boca, encaixado perfeitamente, sem sangue, sem dor, como se estivesse pertencido ali. Eu corri para o espelho do banheiro, com o coração batendo forte no meu peito. Minhas mãos estavam tremendo tanto que eu quase derrubei a lanterna quando a energia acabou. O rosto que me encarava não era o meu, era o dele. Não uma alucinação, não um reflexo. Os olhos dele, a boca dele, o sorriso dele. Porra! Eu gritei e arranquei o dente com um alicate. Sangue jorrou das minhas gengivas, pingou na pia, acumulou na base. Eu ouvi as batidas de novo, de dentro do espelho dessa vez. Então, a voz dele, suave e próxima, como se estivesse respirando no meu pescoço. Demorou, hein? Foi aí que eu entendi. Os dentes, os potes, a língua, o cheiro. Ele não estava preservando corpos, ele estava preservando a si mesmo, pedaço por pedaços, em outros, em mim. O freezer não era para esconder os mortos, era um sistema de entrega. Eu nunca fui feito para encontrá-lo, eu fui feito para me tornar ele. Olá, meus ouvintes, quero agradecer a você por ter chegado ao final desse episódio. Cara, que episódio tenso foi esse, hein? Essa história foi bem macabra. E se você gostou desse episódio, acesse nossa playlist Podcast Covil do Medo e ouça nossos episódios anteriores. Obrigado e até o próximo episódio.